Não começou ainda, um segundo. Acho que Foi. Bom dia, vamos começar mais uma apresentação. Quem vai apresentar agora é o Breno Crispim, aluno do Marcelo Guimarães. Passo agora a palavra para você. Você tem 15 minutos. Eu vou te interromper quando faltarem 5 minutos no final da sua apresentação. Tudo bem, Breno? tudo certo. Bem, bom dia a todos, né? Como o Rui disse, meu nome é Breno Crispim. Eu vou apresentar um trabalho feito junto com o Rodrigo Bruni, com o nosso orientador Marcelo Guimarães. É sobre correções quânticas do propagador de Proctor devido a flutuações axiônicas. Esse trabalho ele gerou um artigo que está disponível no Archive também. Bem, um pequeno sumário do que vai acontecer, né? Vou fazer uma pequena introdução, falar um pouco da motivação, depois falar uns detalhes mais técnicos desse sistema. Vou calcular a autoenergia e usar essa correção quântica para calcular a correção comprimento de penetração de London. Mas, bem, a gente sabe, a gente estuda, espero que vocês saibam, né, que a interação de Coulomb ela é entendida como se fosse uma troca de fótons entre os elétrons, né? E no espaço de momento é representado dessa forma. Você consegue ver meu cursor? Acho que não. Sim, consigo. Conseguimos. E essa aqui é a lei de Coulomb usual, né? Agora, quando a gente considera flutuações quânticas, ou seja, a interação do elétron ou do campo do fóton com os outros campos quânticos, a gente tem que levar em conta que pode ocorrer flutuações, por exemplo, como essa, né, que é usual da QED, onde um fóton se decai em um elétron e um antielétron, depois se recombinam em outro fóton e passam a mediar essa interação. Isso leva a correções quânticas dessa forma, onde a gente pode ver que o primeiro termo aqui é o termo de Coulomb, e esse outro termo é o termo de correção devido a esse processo. E essa correção tem essa cara usual, né? Onde você tem uma integração que começa num limite inferior, que é dado a energia mínima para ocorrer essa interação, e ela também decai com essa forma característica. Agora, o que a gente acontece quando a gente introduz áxions nesse sistema? Só para entender por que é interessante introduzir áxion. Áxions são partículas que são estudadas em vários contextos, inclusive em matéria escura e em alguns materiais topológicos. Quando a gente introduz uma nova partícula, a gente introduz uma nova interação, né? Porque essa partícula tem que interagir com o campo que a gente está estudando, que vai gerar novos vértices e novas correções quânticas. Nesse caso, a gente vai ter que incluir esse tipo de correção, onde um fóton vai decair num áxion, né, uma partícula escalar, vai se recombinar e continuar para mediar a interação. Esse sistema foi estudado por Villalba Chaves e resultou nessa modificação, ou seja, esse é a correção ao propagador do fóton devido a interações de áxion. Pode ver que o primeiro termo, novamente, aqui é Coulomb, né, cai sobre 1 sobre R, e esse termo de correção é bastante parecido com o anterior, né? Tem uma integração, tem os fatores, uma integral decrescente, sendo que essa massa que entra aqui é a massa do áxion, no caso anterior era a massa do elétron, né? Agora, um pouquinho diferente, a gente pode se perguntar como é que funciona o eletromagnetismo se os fótons fossem massivos, né? Por que a gente considera isso? Bem, primeiro que fótons massivos são bastante importantes para descrever fenômenos supercondutores. E existe uma discussão ainda hoje sobre se existe ou não uma pequena massa por fóton no vácuo. Bem, nesse caso, a interação não é mais Coulomb, né? Tem uma mudança na estrutura que passa a ser chamada interação de Yukawa, onde a gente tem esse fator exponencial negativa que depende da massa e do raio, que ele é responsável, ele está ligado ao comprimento característico de London, né? Ou seja, 1 sobre m é o comprimento característico do decaimento do campo, que é como o campo magnético decai dentro do supercondutor. Esse campo ele não cai abruptamente, ele tem uma distância qual ele vai decaindo. Aí a gente pode ir para o ponto principal, que é, a gente vai usar essas motivações do Villalba Chaves e vamos perguntar como é que é um sistema onde há áxions e fótons massivos, né? E isso leva a duas perguntas, que são os pontos que eu falei agora. Quais são as correções quânticas e como elas influenciam o comprimento de London? Bem, agora vamos para uma parte um pouco mais técnica, né? Como que a gente define esse sistema? A gente escreve uma ação
onde essa ação inicialmente tem dois termos. Um é o termo livre, né, que é conhecido que é a parte de campo vetorial massivo, ou PROCA, ou fóton massivo, e um pseudo-escalar massivo, esse campo θ, que a gente usualmente chama de axion, ou pseudo-axion. Sendo que, para simplificar um pouco, não muito, só um pouco, eu vou tirar todos os fatores numéricos para não deixar muito crowdado de informação. Além disso, aqui a gente tem a interação tipo axion, né? E como a gente já viu, essa interação tipo axion, ela combina o campo do fóton com esse campo do axion, né? Dado por esse fator G. Agora, existe um ponto importante, que esse sistema ele é dito não renormalizável. O que que significa? Aliás, como a gente vê isso primeiro? A gente vê isso porque a dimensão de massa desse G é -1. Ou seja, você sabe que a dimensão de massa para o sistema em 4 dimensões tem que ser 4. Você conta a dimensão de massa dos outros campos e do G naquele fator da interação, e você encontra que ela é -1. Isso significa que esse sistema ele deve ser entendido como um sistema somente válido a energias muito menores, tá, que essa escala. Ele é tipo um sistema efetivo, válido a baixas escalas. Isso também, também a consequência disso é que, para que o sistema faça sentido físico, é necessário incluir termos extras. Esses termos extras são inclusos da seguinte forma: nós temos que construir a próxima ordem de correção. Ou seja, se a gente tem um sistema com esse acoplamento G proporcional a -1, nós temos que construir o cara com G2, que vai ter -2 como fator. Para que isso dê 4, né, no final do dia, nós temos que construir operadores de campo que tenham dimensão 6, né? Sendo que esses operadores eles têm que obedecer às simetrias do sistema. Esses são os operadores que a gente pode construir. Note que, por causa que a gente não tem mais a proteção da simetria de gauge, a gente tem que incluir termos proporcionais ao campo A, que é o campo do fóton. Sendo que, como não há nenhum no entanto, não há nenhum fator de A elevado a uma potência ímpar. Então, isso proíbe que apareçam termos, por exemplo, A elevado a 1, ou A contraído com uma derivada. Então, esses termos, eles não podem ser um pouco simplificados, né? Em especial, esses primeiros dois termos das duas primeiras equações podem ser absorvidos nos parâmetros iniciais. Isso é uma ideia relativamente simples, né? Que a lagrangiana, quando a gente escreve ela não tem o significado físico ainda. A gente vai ver que isso vai ser importante mais para frente. Outros termos não tem o que fazer. Eles são novos vértices que têm que ser inclusos na nossa teoria em ordem superior, para que ela faça sentido. E ainda há alguns termos que contribuem com fantasmas, que são os chamados ghosts. Esses termos são conhecidos como ghosts porque eles introduzem física, eles introduzem coisas que não são físicas na parte livre da nossa teoria, né? Então, são coisas altamente indesejadas. Sendo que aqui a gente consegue eliminar eles, fazendo uma mudança de campos, né? De modo que você vai ter os termos extras gerados, que possivelmente iriam causar problemas, são jogados para fora da ordem de precisão da sua teoria. Eles passam a não contribuir com a parte livre dela, ou seja, não introduzem polos novos na teoria. No entanto, você consegue manter os contratermos deles. E isso é muito importante, porque esses contratermos são essenciais para a renormalização da teoria. Então, a gente começou com a teoria com 2 termos, e agora a gente tem que adicionar mais 3 termos novos, que são os contratermos, os que sempre tem que adicionar na material quântica, mais esses outros dos ghosts, e esses novos termos que geram vértice de 4 fótons, e 2 fótons e 2 áxions, né? Então, essa é a teoria válida a um loop, ou seja, qualquer divergência que apareça até um loop, em cálculos até um loop, eu posso controlar com esse sistema. Novamente, se esse sistema é não renormalizável, se eu fosse considerar coisas a um número maior de loops, a minha lagrangiana, a descrição do meu sistema tem que mudar. Bem, agora mais um pouquinho de parte técnica, vamos calcular a autoenergia. A autoenergia, realmente, são as correções quânticas
ao propagador do fóton, que ela é dada pela soma dos gráficos 1πi. Aqui nós temos os termos iniciais, né, os que esperaria de maneira simples do sistema inicial, que é o fóton livre, mais uma interação do áxion, né, com a emissão de um áxion e reabsorção. Agora, como o sistema é não renormalizável, nós temos que incluir esses termos, que são os novos vértices, onde a gente tem um loop de áxion e um loop de fóton, ou seja, o fóton vai emitir e reabsorver no mesmo ponto. Isso aqui é uma característica de uma teoria não linear, né? Eletrodinâmica não linear. Além disso, temos os contratermos usuais, que é esse ponto preto, e os contratermos advindos do ghost. Estruturalmente falando, a gente tem essa forma funcional, que pode ser simplificada para essa, onde fica claro que a gente tem um termo aqui que provavelmente, aliás, né, Coulomb, e a correção, os termos transversais que não vão influenciar no nosso estado final, e os termos de ordem superior que são descartados. Bem, como eu disse, nós temos o potencial, na verdade, a transformada de Fourier do potencial, onde o primeiro termo é o Yukawa, usual, e as correções quânticas. Sendo que essa quantidade que eu escrevi, ela não tem sentido físico ainda. Né? Por quê? Porque esse π, está escrito ali, esse π maiúsculo, é divergente. Ele ainda contém termos que são divergentes, que são formalmente infinitos. Isso é um passo natural de uma teoria quântica de campo. A gente tem que lidar com esses infinitos. Sendo que, qual a diferença desse caso para o caso renormalizável? Aqui nós temos, cada vez que formos considerar ordens superiores, vão aparecer mais infinitos. Em especial esse p elevado à quarta, ele vai ser complicado, mas a gente vai ver que vai dar para calcular, para cancelar ele. E como a gente cancela isso? Renormalizando. Breno, Oi? 5 minutos. 5 minutos, tudo bem? Bem, eu vou pular um pouco aqui as coisas então. Para renormalizar isso, a gente usa a renormalização on-shell, que é basicamente fixar 3 parâmetros que acabam com todos esses problemas. Né? Um deles é a massa física, outro é o resíduo e outro anula o ghost. Né? Em especial, esse último termo só aparece porque a gente tem uma teoria não renormalizável. E o resultado livre de infinitos é essa coisa bonita aqui. Né? Sendo que a gente não tem o potencial ainda. Para calcular o potencial, a gente tem que fazer a integração no espaço de momento, utilizando um plano complexo, e obter esse resultado, que está escrito em termos como se fosse uma polarização do vácuo. A gente tem esse primeiro termo aqui, que é o Yukawa, né? Dado por esse 1, e as correções quânticas, né? Pode ver que ela aparece muito com o caso da QED usual, tem uma integral, os fatores, sendo que aqui, como a gente tem 2 campos massivos, as 2 massas aparecem em vários termos diferentes. Então, esse é o potencial com correções quânticas de potencial de Yukawa com interações de Axion, certo? Agora, então essa é a primeira pergunta que tinha no começo. A segunda é, e o comprimento de London, como funciona? Bem, é relativamente simples. Você faz uma pequena mudança matemática e escreve aquele fator da exponencial como se fosse uma massa efetiva. Né? E, como a gente já entendeu, é de esperar que tenha correções quânticas, sendo que o primeiro termo, usualmente, é o termo a trilevel, o termo sem perturbar. Então, você basicamente considera que esse raio efetivo em primeira ordem é o comprimento de London, a massa efetiva em primeira ordem é a massa mesmo, e você faz um sistema de equações que é muito parecido com a renormalização da carga elétrica no sistema de QED. E você obtém esse resultado. Ou seja, essa é a correção quântica ao comprimento de London, ou seja, o comprimento de decaimento característico, ele é modificado por causa das correções quânticas. Sendo que um ponto importante é que ele independe da distância. Né? A gente pode fazer o gráfico disso, onde a gente pode ver que não depende de R, né, da distância característica, e a gente pode, e aqui, essas diferentes linhas, elas representam as diferentes forças do acoplamento. Né? E o eixo aqui é a diferença entre as massas, né? São os únicos parâmetros importantes aqui. Quando as massas vão subindo, esses termos vão tendendo a constantes, né? Que só dependem só do acoplamento. E bem, isso é muito corrido, né? Mas mais detalhes podem ser encontrados no nosso artigo que está disponível no Archive.
Lá também tem uma proposta de uma teoria microscópica para esse sistema, com base na formação de condensado em semimetal de Dirac. E também tem a análise da ligação entre os parâmetros microscópicos e esses parâmetros efetivos, né, que é a massa do áxon e a massa do fóton. Bem, obrigado. Obrigado, Breno. Bem, você pulou um pouco, mas foi no tempo certinho. Agora você pode clicar, com o pessoal fazendo alguma pergunta. A gente vai abrir agora para perguntas. Quem tiver, é só abrir o microfone. Oi, Breno. Tudo bom? Tudo bem. Eu não sei se eu deixei escapar alguma coisa, mas você disse que a sua teoria é não renormalizável, mas você renormaliza ela. Sim, o nome não renormalizável é meio misleading, né? O não renormalizável, quando a teoria é renormalizável, você pode introduzir uma quantidade finita de contratermos e renormalizar todos os problemas da teoria, né? Sim. Uhum. Aqui, quando a gente fala não renormalizável, na verdade significa que a gente tem que introduzir contratermos novos cada vez que a gente vai para ordens superiores, né? É nesse sentido o não renormalizável, né? Como se entende hoje, né? Pelos trabalhos do Wilson. É isso que você tinha dúvida? Não, acho que sim. É porque, para mim, uma teoria, assim, que eu ouço a galera dizendo que uma teoria não renormalizável, ela é renormalizável, mas o problema é que a gente tem que introduzir muitos contratermos e acaba não sendo renormalizável, né? Isso, exatamente. Por exemplo, essa soma aqui, né? Do gráficos em PI. Se você fosse considerar uma teoria até G4, teria que voltar lá atrás, introduzir os termos de ordem, os campos de operadores 8, entendeu? Uhum. E introduzir todos os contratermos associados lá. Por exemplo, poderia ter novos ghosts. Temos aqui em azul, poderia aparecer mais deles que vão gerar novos contratermos e novos vértices, né? Esse é o ponto. E ó, esses termos aqui, esse P elevado a 4, ele só aparece porque a teoria não é normalizável. Eu não poderia normalizar ele utilizando os contratermos P2 ou P0. Entendeu? Só dá para normalizar com o ghost que vem de introduzir os termos de ordem superior por causa que a teoria não é normalizável. Se você não fizesse isso, você ia chegar nessa parte do cálculo e ia falar, putz, tem um problema. Eu não consigo cancelar eles, eu não posso colocar contratermos dependentes do momento. Entendeu? Ou fatores dependentes do momento. Entendi. Ok. Obrigado. Nada. Eu acho que o que o Rodolfo também está falando aí, que se você mesmo disse que sua teoria é uma teoria efetiva e não renormalizável, então para que você vai renormalizar a sua teoria se você pode simplesmente integrar, né, fazer as integrais de momento com cutoff, né, que é naquela escala de energia válida lá da tua teoria, né? Eu não vejo qual o sentido de introduzir contratermos de renormalização numa teoria efetiva se você já tem um limite de energia, né? Você simplesmente faz a integral naquele onde ela é válida. Bem, parte do problema disso é quando você vai calcular o potencial, né? Isso dificulta um pouco o cálculo de maneira precisa do potencial. Acho que é isso que você... Sim, não tem problema nenhum, né? É só fazer a integral com um limite superior de integração. Não há por que introduzir contratermo nenhum. Mesmo porque é uma teoria também não renormalizável, né? Como você mesmo disse. Acho que o Giovanni quer falar. Rui. Giovanni, pode abrir o microfone, se você quer falar. Bem. Alô? Giovanni, se você quiser falar, pode abrir o microfone e ter a palavra, né? Mas se você não abrir, Rodolfo e Rudney, pode continuar falando. Breno, deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso. Sim.
Você tem alguma ideia sobre o intervalo de massa que você usa, ou isso não faz diferença para você? Bem, existe uma relação entre o intervalo de massa e a teoria microscópica, né? Tipo, essa teoria ela é uma teoria efetiva que vem de um sistema de elétrons de interação forte. Então, em princípio, tem sim uma relação entre esses parâmetros e o intervalo de massa. Mas é muito complicado de achar isso. Porque, por exemplo, o cálculo da massa efetiva dentro do fóton, dentro do supercondutor, não é muito estudado, digamos assim. E os cálculos de massa de fóton no vácuo, né, massa de repouso do fóton, também só tem um limite meio estranho, assim, né? Uma discussão meio estranha. O que é importante aqui é a relação entre os dois, né? Aparece aqui, o gráfico está entre o quociente da massa do fóton e a massa do áxion. Então a gente procurou trabalhar com essa forma, com o quociente entre eles. Né? Entendi. Ou seja, não tem um intervalo de massa. Giovanni, você tá aí? Alô, estão me escutando agora? Tô sim, pode falar. A minha pergunta é para o professor Rudney, né? Se integrar até um certo momento não é equivalente a adicionar contratermos? Não é não, porque você, como numa teoria efetiva, tem exatamente esse problema, né? Não é renormalizável, etc. Bom, poderia até ser uma teoria efetiva renormalizável, mas o que a gente usualmente faz suas integrais de momento vão ser não de zero até infinito, porque não é válida a tua teoria para qualquer região de energia, mas até aquele valor de energia, que segundo ele falou aí, é o valor de G, né, que te dá o valor efetivo de energia, né, que estabelece exatamente qual cutoff que você usa em suas integrais de momento. Então, não há por que nem utilizar contratermos de renormalização. Mas o problema é que quando você introduz esse cutoff, você tem que eliminar ele no final, né? Não, porque é um parâmetro físico do teu modelo, né? O seu G não é um valor de energia onde a tua teoria é válida, né? Então, ele é um parâmetro do teu próprio modelo. Sim, mas é um parâmetro que a gente não sabe ainda, né? Esse é outro ponto. Esse acoplamento, não sabemos o valor do acoplamento. Sim, mas qual é o acoplamento? Para esses resultados numéricos que você tem que dizer qual o valor do acoplamento, né? Deve ter um valor aí. É utilizado um valor consistente, né? No sentido, são escolhidos valores para que a teoria de perturbação seja válida. Não, mas aí, de novo, a teoria de perturbação ser válida não é tão o caso, né? No caso aí, você disse que, dependendo do valor de M aí, você tem um valor de G, não sei, você tem o valor de M? Então, a maneira que foi feita para fixar esses parâmetros é escolher parâmetros que sejam autoconsistentes, no sentido, o resultado com esses parâmetros não pode ser maior do que o trilevel. Mas é só Bom, tudo bem, depende da aproximação que você está levando aí, o teu cálculo. Então, você tem um parâmetro adimensional, então tudo bem. Esse parâmetro adimensional teu deve ser alguma coisa pequena. Mas uma vez que você fixa G e M, você deve saber qual é esse parâmetro adimensional teu. Não, sim, mas para isso depende da massa do fóton, por exemplo, que só tem valores, né, que são meio complicados de achar. Não, mas isso é bem conhecido, né? Você tem limites superiores para a massa do fóton que são bastante conhecidos. Só um comentário aqui, porque... alô? Estão ouvindo? Sim. Sim. Alguns comentários. Bom, primeiro a questão da renormalização, né? Tá certo, de fato, que se você tratar como uma teoria efetiva, você pode botar o cutoff e seguir com aquilo. Mas independente disso, você vai ter termos que são gerados, né, com dimensão de
de massa maior, né, devido ao acoplamento, que na verdade vão fazer uma correção são infinitos termos que vão ser gerados numa teoria efetiva e que importam cada vez menos devido ao coeficiente na frente, né, que vai ser dado pelo inverso do acoplamento sempre ali, né, desculpa, a energia, pelo acoplamento que tem dimensão inversa de massa, né, então vai ser sempre gerado novos termos ali. Então, no fundo, o que está sendo feito aí é considerar esses termos, né? Talvez o nome renormalização não acaba sendo usado nos artigos, as pessoas acabam usando isso, mas no fundo o que você está fazendo é isso, são correções ao que você teria, levando em conta que novos tipos de interações são gerados justamente porque é uma teoria efetiva que não é renormalizada. Então, você tem esses novos acoplamentos que surgem e são induzidos, não tem jeito, eles vão estar lá. Então, o que está sendo feito aí é considerar a presença deles até uma certa ordem, né? E com relação à massa do fóton, tem que levar em conta que isso é um modelo que pode ser feito também no sentido de supercondutor e tal. Então, você não está querendo saber você não está considerando o fóton massivo necessariamente o fóton real, ou seja, tentando usar o limite de massa real do fóton, né? Você pode usar isso como modelo efetivo do supercondutor, que era de fato a intenção aí mais, né? Então, o M aí, ele está em aberto e está ligado com o comprimento de penetração de London, né? Em materiais supercondutores axiônicos também, que são mais recentes, né? Então, não sei se isso ajuda a discussão aí, né? Só para esclarecer. Obrigado, Marcelo, pela contribuição. Eu vou só terminar a discussão, porque senão a gente vai atrasar no tempo. Tudo bem? Aí, qualquer outra dúvida, no site da pós tem e-mail do Breno, e-mail do Marcelo, vocês podem, enfim, discutir à vontade lá. Breno, obrigado pela apresentação. Eu agora vou finalizar a tua e passar para a próxima. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado a vocês.